Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, neste cair da tarde, vimos na dimensão do nosso silêncio ao encontro da mesa da palavra e da Eucaristia, dentro deste dia maior, entre todos os dias grandes, o dia da Páscoa do Senhor. É um dia que percorre toda uma semana, o conjunto dos 8 dias, que sempre vamos distinguindo um após o outro. É neste dia maior que a palavra ressoa, não apenas aos nossos ouvidos, mas no nosso coração, de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque Cristo ressuscitado manifesta-se no dia a dia da nossa vida, em todas as circunstâncias e momentos, quer nos mais duros e difíceis, a que chamamos os piores, quer também nos mais brilhantes e efusivos, a que chamamos os melhores. Vamos recolher-nos estes momentos breves para, na presença do Senhor, lhe pedirmos o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, e assim, reconciliados com Ele, conosco, com os outros, podermos escutá-lo de outra maneira e acolhê-lo verdadeiramente no coração. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na Páscoa da nova aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença, quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por eles estarem a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos que se verificara em Jesus. Apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé, e o número de homens elevou-se a uns 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas, reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás,
João e Alexandre, e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem, fizestes semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel: é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor: é eterna a sua misericórdia. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos abençoamos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. A pedra rejeitada tornou-se pedra angular. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Também estavam presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa, subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos,
que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Se alguma coisa nos fica profundamente gravado no coração ao fazermos esta experiência da Páscoa do Senhor, ou seja, ao não termos medo de o procurar cravado na cruz, acusado, morto, ainda que injustamente, por um erro humano, mas por uma decisão de quem tem o coração inclinado para o erro, ainda que nos custe muito, pôr o olhar centrado em Cristo crucificado, desfigurado, revestido de sangue e de torturas que lhe causaram. Fica-nos este desafio, que podemos encontrá-lo ressuscitado e vivo, com todas as marcas da cruz e da paixão, neste dia-a-dia da nossa vida. Jesus revela-se precisamente no dia-a-dia de cada um de nós, trazendo consigo essas marcas da cruz, essas marcas da paixão, que encontram eco naquelas marcas inúmeras da nossa vida, com as quais também choramos, também nos angustiamos, também sentimos medo, também nos revoltamos. E é isso que nos faz voltar o olhar para Jesus, sem medo de nos mostrarmos como somos, com as fragilidades que nos revestem. Eu não queria que fosse assim, mas é assim, Senhor, que eu estou diante de Ti. Bem gostaria de me apresentar de outra maneira, mas é assim. Às vezes, e quantas serão elas, com medo de me deixar transformar, de me deixar renovar. De tal forma me marca aquilo que me dói, me contraria, me angustia. É precisamente este cenário da vida que está patente na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam a falar ao povo. Tudo isso acontece depois da cura daquele cego de nascença, com o qual já nos encontramos aqui esta semana, neste mundo da Palavra de Deus. Mas hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos referia-nos algo de muito importante para nós. Muitos dos que ouviram a Palavra de Deus abraçaram a fé. E abraçando a fé, via-se aumentar o número dos discípulos,
na comunidade humana. São realmente 3 verbos que nos provocam neste escutar da palavra de Deus. Quantas vezes a teremos ouvido, a teremos querido escutar, sem depois ter coragem e ousadia de abraçar a fé, fazendo assim aumentar o número dos discípulos, porque quando se abraça a fé, tornamo-nos testemunhas de Cristo. E de Cristo crucificado e ressuscitado. Ser testemunha de Cristo crucificado e ressuscitado não é ter um discurso feito com palavras de conveniência centradas na magia do perfeito, do belo, do fácil, da meta. Não. Ser testemunha de Cristo é nunca ter medo nem vergonha de mostrar as chagas da vida, de mostrar as feridas que a vida deixa em todos e em cada um, pelas mais diversas razões, em todo e qualquer lugar ou momento da própria vida. Mas também mostrar que a cura dessas chagas vem pela fé em Cristo. Não fico a jorrar sangue, dor e amargura, precisamente porque o Senhor me curou, me salvou. E isso estava presente naquele dizer de Pedro. Em nome de Jesus, esse que vós crucificastes, a quem maltratastes, a quem destes a morte, mas que Deus, o Pai, ressuscitou, em nome de Jesus e por Jesus é que este homem está são. Não via, mas agora vê. Como outros não andavam, mas agora andam. A cura vem pelo nome de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, pedra rejeitada por tantos, mas tornada pedra angular pelo próprio Deus. É esta palavra vinda da primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos que nos preenche neste caminhar do dia maior da Páscoa do Senhor. É que a pedra rejeitada por tantos e tantas, no meio dos quais estarei eu quantas e quantas vezes, Deus constituiu a pedra angular para que eu pare, reconsidere, para que eu me veja verdadeiramente no lugar e no momento da vida que está a acontecer em mim e aí acredite em Cristo, abraçando a fé. Aí eu escute o Senhor, mas não ficando apenas como ouvinte, abraçando a fé. E abraçando a fé, me torne sua testemunha em todo o lugar e em toda a parte. Fantástico que este anúncio que a palavra de Deus hoje nos faz procura no Evangelho, segundo São João, um outro lugar de reflexão profunda. Afinal, saíram de casa porque Pedro teve a ideia de ir pescar. Outros se associaram, todos juntos, na amizade que já os unia, subiram para o barco, fizeram-se às águas. Mas João lá refere, naquela noite, não apanharam nada. Porque saíram sozinhos, entregues apenas a si mesmos, num projeto que era só deles, que não tinha nada mais do que o desejo, talvez, de ir buscar alimento, mas ao mesmo tempo de ocupar o tempo. Uma voz desconhecida, sempre, deste ângulo do desconhecido, pode vir a voz que tudo transforma. Lançai a rede para a direita do barco. Depois de uma noite de trabalho, cansados, esgotadas todas as possibilidades do conhecimento daquelas águas que alguns deles tinham porque eram pescadores.
mas obedeceram. Diz João, lançaram-nas. Mesmo cansados, não discutiram, não ficaram a murmurar outra hipótese de solução. Obedeceram e a rede encheu-se. Encheu-se de todos os peixes que eram conhecidos naquela altura. É um milagre, sem dúvida, mas o milagre não fica na abundância dos peixes, não fica numa rede cheia, fica na descoberta de quem emitiu aquela voz, lançou aquele desafio e se aproximou dos que estavam cansados, desiludidos, depois de uma noite inteira de trabalho e sem resultados. É João, que se apresenta como o discípulo predileto de Jesus. Podíamos dizer, ao falar de João, é o carisma, é o amor que descobre de onde vem aquela voz e quem é que lançou o repto, quem é que fez o desafio. É o Senhor. É João quem reconhece o Senhor. É sempre o carisma, o amor, que descobre o verdadeiro Deus, o dom de Deus, esta dádiva de proximidade, de entrega, de comunhão, de diálogo, une-se ao esforço humano com a rede cheia, sem se romper, mas cheia, chegam à terra e encontram sempre, perdoai-me a palavra, este mimo de Deus. Brasas, peixe, pão, tudo preparado para se poder fazer uma refeição, para se poder abrir um momento de convívio, de partilha, mas faltava ainda algo para este momento. Trazei alguns dos peixes que apanhastes. É precisamente o que Jesus diz àqueles que estupefactos estão agora a aproximar-se, já de pés em terra, do lugar onde possam comer. A ternura de Deus entrelaça-se com o esforço humano. E isso não foi apenas há 2000 anos. Acontece no dia a dia de hoje, da nossa vida. Assim nós o queiramos e o permitamos ao próprio Deus, que não deixa de nos dar sinais da sua ternura, do seu amor, da sua presença conosco, mas também não deixa de nos fazer a proposta. Traz do que apanhaste, traz do que conseguiste, traz do que foste capaz. Também isso é necessário, é preciso para que a festa aconteça plenamente. A ternura de Deus, o seu amor para conosco de um lado e o nosso esforço, a nossa luta, fruto de um compromisso consciente, responsável, livre, que queremos de certo assumir com o Senhor, e isso é a fé. E quando estas duas dimensões se encontram, nós temos a salvação, o amor que liberta, que dignifica, que salva, que abençoa. E cá estamos nós, precisamente nesta semana que traduz o maior dia, o da ressurreição do Senhor, a dizer-lhe: abençoa-nos, volta sobre nós a tua face, o teu rosto, sê favorável a todos e a cada um de nós, particularmente nesta hora dura e longa também que estamos a viver. Traz a paz, concede-nos a paz que se manifesta na alegria de viver contigo e de saber que conosco vives como Deus e Pai. Fiquemos em oração.
Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dele não há salvação em nenhum outro, oremos ao Senhor. Ouvimos. Pelos cidadãos que estão presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos ao Senhor. Ouvimos. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos ao Senhor. Ouvimos. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que na oração reconheçam a presença do Senhor, oremos ao Senhor. Ouvimos. Pelos discípulos a quem o Senhor diz, vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele, oremos ao Senhor. Ouvimos. Pelos que morreram na esperança da ressurreição, foram nossos familiares, nossos amigos. Hoje, particularmente, Maria Alice de Jesus Gonçalves Apóstolo, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Senhora da Páscoa, oremos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o vinho da salvação. Realizai em nós, Senhor, o mistério desta admirável permuta de dons pascais, para que, da afeição aos bens terrenos, passemos ao amor dos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte,
ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo com muita alegria a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai este pão e este vinho, derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia partiram já deste mundo, os que fizeram parte das nossas famílias, do nosso grupo de amigos, quantos se assumiram na fé nestas comunidades cristãs de Boarcos e de Quiaios. Hoje, particularmente, Maria Alice de Jesus Gonçalves Apóstolo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participarmos na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, São Mamede, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus,
ousamos dizer, como ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno a que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.